Bom, iniciamos aqui a parte 2 da aula Diagrama de Classes, parte 2 voltada ao relacionamento de herança. Muito bem, apresentada a classe com atributos e métodos, representação de atributo e método, classificação de método como concreto e abstrato, classificação da classe como concreta e abstrata, passemos agora aos relacionamentos entre classes. Muito bem, primeiro relacionamento entre classes, o relacionamento de herança. Relacionamento de herança exemplificado nessa imagem aí apresentada, envolvendo duas classes, a classe estudante e a classe estudante de graduação. O símbolo da herança é uma linha com um triângulo na ponta, onde um dos vértices do triângulo toca uma classe, que é a chamada superclasse. Então, onde o vértice do triângulo toca, aquela classe é a superclasse, a outra classe é a subclasse. Apesar da... normalmente, ou habitualmente, melhor dizendo, a representação da herança é assim como aparece na imagem, só que se nós invertêssemos, colocássemos, girássemos a figura inteira, né? E a superclasse aparecesse embaixo e a subclasse em cima, e o triângulo apontando para baixo, não tem nenhum problema, pode aparecer de lado, sem problema. Então, o que importa é que a figura de herança é uma linha com um triângulo na ponta e o vértice do triângulo toca na superclasse, ponto. Então, a herança envolve duas classes, uma chamada superclasse, a outra chamada subclasse. Então, o que significa isso? Primeiro, a herança é uma relação de especialização entre duas classes, sempre entre duas classes, sempre. Uma delas corresponde a um conceito mais genérico e a outra a um conceito mais específico. No nosso exemplo da imagem anterior, a superclasse, o conceito mais genérico era o conceito de estudante. A subclasse, um conceito mais específico, era o quê? Estudante de graduação. Então, por que mais específico? O conceito de estudante é um conceito mais genérico. Há outros estudantes que não apenas o estudante de graduação, o estudante de pós-graduação, o estudante de ensino médio, o estudante de ensino fundamental, o estudante de pré-escola, o estudante de cursinho pré-vestibular e por aí vai. Então, o conceito de estudante é um conceito muito amplo, um conceito genérico que admite uma série de especificidades, como do nosso exemplo, o estudante de graduação. Muito bem. Há o conceito de herança, que descreve essa especialização, sempre a ideia de um conceito mais genérico que pode ser especializado em um conceito mais específico, em conceitos mais específicos. A herança, ela tem associada a ela uma frase característica que é um teste, digamos assim. Se a gente tem dúvida em relação à herança, a gente usa essa frase característica como um teste. Então, ali está o teste. Subclasse, a frase característica, melhor dizendo. Subclasse é uma espécie de superclasse. Subclasse é uma espécie de superclasse. Então, no primeiro exemplo ali da imagem, colocando dentro dessa frase, nós leríamos o quê? Estudante de graduação é uma espécie de estudante. Faz sentido. Estudante de graduação é uma espécie de estudante. Estudante de pós-graduação, seguindo, também é uma espécie de estudante. Faz sentido. Se nós pensássemos nos outros exemplos de estudante que eu mencionei, estudante de ensino médio é uma espécie de estudante, estudante de pré-escola é uma espécie de estudante, e por aí vai. Faz sentido. Então, se a frase faz sentido, o relacionamento de herança se justifica. Se a frase não faz sentido, o relacionamento de herança seria inadequado. Por exemplo, ali na última linha do slide. Cachorro é uma espécie de gato. Absurdo. Óbvio que cachorro não é uma espécie de gato. Então, se nós tivéssemos uma classe cachorro e uma classe gato, e nós tentássemos relacionar essas classes por herança, nós veríamos que não faz sentido. Cachorro é uma espécie de gato. Atenta ao contrário. Gato é uma espécie de cachorro. Não faz sentido.
Não faz sentido. Ok? Então, se a frase característica faz sentido, a herança se justifica. Se a frase característica não faz sentido, a herança não se justifica. Outro ponto do conceito de herança. A herança é unidirecional. É unidirecional. Papéis diferentes. Superclasse, subclasse. Não faz sentido que as classes trocassem, invertessem seus papéis. Então, aqui no exemplo apresentado, estudante de graduação é uma espécie de estudante. Sim, a frase característica. E faz sentido. Mas estudante não é uma espécie de estudante de graduação. Então, invertendo as classes, fazendo com que uma assuma o papel da outra, não faz sentido. Não faz sentido. Quer dizer, um conceito é mais genérico, o outro é mais específico. Então, o conceito mais específico é uma espécie de o conceito genérico, e obviamente não o oposto. Então, novamente, usando a frase característica como uma medida, como um termômetro, entre aspas, para avaliar a adequação ou não da herança. Semântica da herança. Semântica. Semântica é significado. Quando a gente fala em semântica, estamos falando de significado. Então, semântica da herança, nós estamos querendo dizer o quê? Olha, eu boto lá a herança, superclasse, subclasse, o símbolozinho bonitinho, mas isso significa o que concretamente? E quando eu falo significa o que concretamente, abro aqui um parênteses, porque isso vale para os outros diagramas, vale para as outras aulas. Quando a gente pergunta qual é a semântica de alguma coisa, o que significa isso, no fim a gente está fazendo uma pergunta muito concreta em relação ao código. A gente faz modelagem, para lá na frente tem um código, compila, executa, faz o que tem que fazer. Então, quando nós perguntamos qual é a semântica da herança, a gente está perguntando o que significa herança e a gente está olhando um pouco mais à frente. Como é que isso aí vai se refletir no meu código? Que efeito isso aí vai ter no meu código? No meu código, na execução do meu programa? Muito bem, então voltemos. Semântica da herança. Qual é a semântica da herança? Qual é o significado do relacionamento de herança? Então ali está dito: os atributos e métodos da superclasse são herdados pela subclasse. Mas qual é a noção de herdar? Herança. Herança. A palavra herança da língua portuguesa, ela guarda dois significados. A herança no sentido de herdar bens, o pai morre, os filhos herdam os seus bens. E o outro significado de herança genética: os filhos nascem com as características dos seus pais sem que eles tenham morrido para isso. Então, a herança, no paradigma de orientação ao objeto, é esse sentido genético. As características dos pais, entre aspas, entendendo como superclasse, são herdadas como características genéticas pelos seus filhos, entendendo as suas subclasses. Então, os atributos e métodos, que são as características de uma classe, são herdados pela sua subclasse. Isso significa o quê? Que aqueles atributos e métodos que existem na superclasse também fazem parte da subclasse, como se estivessem definidos nessa subclasse, à exceção daquela discussão de visibilidade que eu fiz antes. Muito bem, então, uma herança, a herança, ela admite níveis hierárquicos como este da imagem. Então eu estou supondo lá no topo uma superclasse, classe 1, e vários, entre aspas, andares de herança até o último nível de herança, a classe N. Nós poderíamos aí, eu deixei classe 1, a classe N menos 1, classe N, vai dizer, olha, o número aí é 1, 2, 10, 20, 50, 300 níveis. Se a complexidade justificar, claro. Então, quando nós olhamos essa imagem e nós pensamos que na classe do topo, a classe 1, eu defino atributos e métodos, a semântica da herança me diz o quê? Que esses atributos e métodos definidos na classe 1 são herdados
por todas as classes da hierarquia de herança. Então, todas as classes da hierarquia de herança, elas possuem esses métodos. São possuem esses métodos e atributos. Por quê? Porque são herdados. Bom, um outro parênteses também, aprofundando o conceito de herança, uma das primeiras coisas que foi falada a respeito do relacionamento de herança é que o relacionamento de herança é sempre entre duas classes. E essa imagem diz isso. O título dela, olha, o relacionamento de herança é entre duas classes. Envolve sempre duas classes, e não 3 ou 4, sempre duas. Puxa, se envolve sempre duas, por que nessa imagem eu estou vendo 4 classes? Então é um relacionamento de herança envolvendo 4 classes? Não, não é. O que eu estou vendo nessa imagem são 3 relacionamentos de herança, envolvendo sempre duas classes. Então, lendo essa imagem da esquerda para a direita, eu tenho um relacionamento de herança entre estudante e estudante de pós-graduação. No meio, um outro relacionamento de herança entre estudante e estudante de graduação. E à direita, um terceiro relacionamento de herança entre estudante e estudante ensino médio. Ok? Então, porque graficamente a gente junta os triângulos num só, conveniência de desenho, mas sempre entre duas classes. E aqui nessa imagem nós estamos vendo 3 relacionamentos de herança. Muito bem. Falemos um pouquinho mais da herança de atributos depois da herança de métodos. Então, olha, a herança de atributos e métodos definidos na superclasse são herdados pelas subclasses, ponto. Mas uma observação a respeito da herança de atributos, aí está colocada. É inócuo definir em uma subclasse um atributo com o mesmo nome, com o mesmo identificador, de um atributo de uma superclasse. Isso vale para qualquer nível da hierarquia de herança. Por quê? Porque equivaleria à presença de mais de um atributo com o mesmo nome em uma mesma classe, que obviamente é inconsistente. Imaginem uma classe cliente, subclasse de alguma outra classe, sei lá qual, que lá na superclasse tem o atributo idade, eu crio lá a classe cliente, vou lá e crio mais uma vez o atributo idade. Faz sentido a mesma classe, cliente, ter 2 atributos com o mesmo nome? Não, conceitualmente isso é uma inconsistência. Uma inconsistência que deveria ser tratado em termos de código com um erro de compilação, que acontece nas linguagens. Há exceções, mas não vou ficar falando de exceção de linguagem de programação. Mas, conceitualmente, declarar dentro de uma hierarquia de herança 2 atributos com o mesmo nome, com o mesmo identificador é inócuo. Conceitualmente é uma inconsistência. Muito bem, e a herança de métodos? Vale a mesma regra? Não. É completamente diferente. Como é que eu identifico um método? Não pelo seu nome, mas pela sua assinatura. Toda assinatura. Então, se eu tiver dentro na mesma hierarquia de herança, 2 métodos diferentes, uma classe e outra classe da mesma hierarquia, com a mesma assinatura, opa, esses aí são iguais, e aí como é que faz? Lá com os atributos, com o mesmo nome, opa, bateu inconsistência. Métodos seria com a mesma assinatura. Puxa, então seria inconsistente como nos atributos? Não. Não. Então, qual é a ideia? Está ali colocado. Método em subclasse, quando tem a mesma assinatura de método definido na superclasse, significa o quê? Sobrescrita de método. Sobrescrita de método significa substituição. Então, o método definido na subclasse substitui o método herdado. Então, vejam, com métodos o que acontece? O método definido na superclasse, ele é herdado pela subclasse, ponto. Isso é a semântica da herança. Porém, eu posso, na subclasse, criar um novo método com a mesma assinatura, e se eu crio um novo método com a mesma assinatura na subclasse, que eu estou fazendo? Eu estou dizendo o seguinte, olha, aquele método herdado, eu estou deixando ele de lado, eu estou substituindo aquele método herdado por um método que eu estou criando agora na subclasse.
sobrescrita. Sobrescrita é o quê? A substituição do método herdado por um que eu estou definindo na subclasse. Então isso vale para uma cadeia hierárquica de herança. Né? Então eu tenho um método, imagine uma cadeia hierárquica de herança, sei lá, com 10 andares. Né? Eu tenho um método herdado lá na superclasse. Esse método herdado lá na superclasse do topo, ele vai ser herdado por todas. Mas se lá no meio da hierarquia de herança eu substituo, naquela classe está substituído e para as subclasses abaixo dela vale a substituição. Muito bem. Mais uma outra observação a respeito do conceito de herança é que o conceito de herança ele afeta o conceito de classe abstrata que nós tratamos há pouco. Né? Então, quando nós apresentamos o conceito de classe abstrata, nós dissemos o quê? Uma classe abstrata é uma classe que possui pelo menos um método abstrato. Tá certo. Só que agora, com o conceito de herança, a gente vai ter que, e a possibilidade, na verdade, de sobrescrita, herança de método, a gente vai ter que estender, especificar um pouquinho melhor esse conceito, tratar um pouquinho melhor esse conceito de classe abstrata, como está ali colocado. Classe abstrata possui pelo menos um método abstrato, que pode ter sido definido na própria classe ou herdado e não sobrescrito. Né? Estou dizendo que o relacionamento de herança precisa ser considerado na definição de classe abstrata. Por quê? Vejam, uma classe que é uma subclasse. A superclasse tem um método abstrato, é abstrata, e a subclasse herda este método abstrato. Então esta subclasse, ela é abstrata? Não necessariamente. Por quê? Porque eu posso, nesta subclasse, sobrescrever o método abstrato herdado com um método concreto. Se eu substituir o método abstrato herdado por um método concreto, aquele método na subclasse é concreto. Então, se aquele era o único método abstrato, ela será concreta. Porque o método abstrato foi substituído por um concreto. Né? Então, a noção de sobrescrita de método ela precisa ser considerada. Quer dizer, uma classe ela é abstrata se ela possuir pelo menos um método abstrato. Aí, duas possibilidades. Esse método abstrato ele foi definido na própria classe, então aí não tem jeito, ela é abstrata, ou ele foi herdado. Ele foi herdado e não foi sobrescrito por um método concreto, porque se tivesse sido sobrescrito, ele foi substituído, ele não está mais lá. Ok? Encerra aqui a parte 2 da aula Diagrama de Classes, onde apresentamos o relacionamento de herança. Na próxima parte, a parte 3, veremos os demais relacionamentos entre classes e na parte 4, outros relacionamentos que não apenas entre classes.